Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Vera Regina e hoje o nosso vídeo será sobre suculentas de sombra. Isso mesmo, suculentas de sombra. Pois é perfeitamente possível cultivar suculentas sem a incidência de sol. Estou aqui diante de uma pequena coleção delas. Posteriormente, farei um vídeo somente de suculentas pendentes, né, de sombra também. Mas hoje será apenas não pendente. Estarei dando algumas dicas de como cuidar e mostrar algumas plantas, pois algumas pessoas pensam que suculentas bonitas, vistosas, são somente as de sol, mas não. Temos também suculentas maravilhosas, super colecionáveis, decorativas, prolíferas e que são de sombras, que são ótimas para decorar ambientes internos. E se você mora em casa ou apartamento, não importa, desde que tenha uma boa luminosidade. Temos algumas aqui que podemos até observar a água dentro delas, porque são meio transparentes, né? Que são as aórtias. Elas são rosetas, isto é, elas formam pequenas mandalas. Temos também umas bem parecidas com as haórtias, mas que a gente não consegue observar a água dentro delas. Elas são mais firmes, que são as haortiópsias. Antigamente pertenciam ao mesmo gênero e agora foi separado. Outro gênero é a gastéria, que são folhas que nascem uma para um lado, outra para o outro, conhecidas também como planta-livro, né? Pois lembram um livro aberto. Temos também as sanseviérias, as conhecidas espadas, que são de São Jorge, de Santa Bárbara, as lanças e outras mais. As conhecidas babosas são do gênero aloe. Porém, algumas aloes podem ser adaptadas ao sol pleno, isto é, elas precisam ser rustificadas. Como assim? Elas devem ser colocadas aos poucos até atingir a quantidade plena de sol que você deseja que elas recebam. O que seria então um ambiente de sombra? Seria aquele que tem muita luminosidade, mas sem incidência de sol. Um ambiente que seja bem claro. Mas como eu vou saber que o ambiente é claro o suficiente? Uma dica importante é você conseguir ler perfeitamente um livro ou qualquer outra coisa sem dificuldade e sem precisar acender a luz. Em qual ambiente interno eu posso cultivar minha suculenta? Pode ser num quarto, numa sala, num banheiro, desde que seja extremamente iluminado. Eu mesma cultivo nessa área que é bem iluminada. Mas a luminosidade não é tudo. Não basta proporcionar a luminosidade ideal para cultivar uma suculenta saudável. Precisamos também de vasos com furos para a drenagem, onde pode ser vaso de cerâmica ou de cimento, pois esses possuem muita porosidade e absorvem mais a umidade. Ou também podemos usar os vasos de plástico, sendo que esses retêm mais a umidade do que os outros. Então tem que sempre se prestar muita atenção na hora de regar ou a necessidade dela nos vasos de plástico. Vamos falar um pouco de rega e como devo regar as minhas suculentas de sombra? É fácil. É como as suculentas de sol mesmo. Deve-se aguardar que o substrato seque por completo e aí sim regá-las. Mas atenção, nada de regar a suculenta com uma colherzinha de água ou com uma seringa. A rega deve ser de forma abundante, isso é, até sair pelo furo do vaso. Lembrando que não é somente de excesso que há excesso de rega que se faz as raízes apodrecerem, mas também a falta de oxigenação nelas.
Com isso, é importante que o substrato seja leve, muito airado, drenável, como vimos no vídeo anterior. Ele nunca pode ele pode ser ou ficar compactado. Mais uma dica. Como várias dessas suculentas vivem em um ambiente rochoso, suas raízes são grossas e mais profundas, pois vão entrando nas rochas para garantir, assim, a absorção de nutrientes e a sua sustentação. E para garantirmos o cultivo no dia a dia, devemos preferir vasos profundos, pois favorecem o seu desenvolvimento. E como é que se aduba as suculentas para que elas fiquem maravilhosas? Pode-se utilizar um adubo equilibrado, o NPK, 10-10-10, pois ele é mais do que suficiente para o desenvolvimento das suculentas. E como ela é de ambientes rochosos e de pouca nutrição, não devemos adubá-las com frequência. Jamais exagere na adubação. Em se tratando desse tipo de suculenta de sombra, quais os problemas, as pragas, as doenças que elas podem ser acometidas? Na verdade, o principal problema é o excesso de rega, pois pode causar o apodrecimento das raízes e também prejudicam o desenvolvimento dela como um todo. Outro dos maiores problemas que acontece com elas é o excesso de sol. Isso já aconteceu comigo. Porque quando se fala em suculenta, no início pensamos que todas são de sol pleno. Algumas suculentas de sombra aguentam sim a exposição solar. Porém, essa exposição deve ser no início da manhã ou finalzinho da tarde, jamais no sol de meio-dia. E se tratando de suculentas de sombra, quando elas ficam com as folhas escurecidas, amarronzadas ou meio enegrecidas, isso quer dizer excesso solar e que pode queimar as plantas ou até matá-las. O que pode acontecer se essas plantas não estão em condições adequadas de cultivo? Quando não estão em condições adequadas de cultivo, podem ficar suscetíveis a insetos parasitas e pragas, como cochonilhas, pulgões e ácaros. E aí, sabiam como cuidar das suculentas de sombra? Me conte nos comentários. E não se esqueça, se gostou dessas dicas, me deixe um like e também se inscreva no canal. E não esqueça de clicar no sininho para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo. Semana que vem teremos mais um vídeo. E se desejarem algum vídeo específico, podem deixar sugestões nos comentários. Muito obrigada e até a próxima!